Bom dia, a paz do Senhor a todos os amigos e irmãos que estão mais uma vez aqui nessa live para ouvir a palavra do Senhor. Graças a Deus, né? Deus nos tem concedido uma oportunidade maravilhosa de estarmos falando a respeito dessas lições gloriosas, né? Onde o título dessa lição nos diz: transformando as adversidades em cenários de milagres e vitórias, né? Nós, como servos de Deus, temos que acreditar nisso, né? E nós vivemos em função disso, né? Nós temos as adversidades, as dificuldades na vida, mas para aqueles que estão na presença do Senhor, essas adversidades elas são transformadas em bênçãos, transformadas em vitórias. E uma coisa que eu quero dizer aos irmãos nesta manhã, né? Que nós já estamos passando pela fase difícil, né? Deus tem muitas bênçãos e vitórias para cada um de nós lá na frente. Eu estou sentindo isso, né? Nós já estamos passando pelo momento de dificuldade, de adversidade, de problema. Mas isso, eu quero dizer a todos, né? Que serviu para nos alicerçar na fé. Serviu para que nós pudéssemos viver uma vida de comunhão íntima com Ele. Serviu para que nós pudéssemos refletir em relação à situação e às circunstâncias da nossa vida, né? Aquilo que Deus tem para cada um de nós, né? E serviu para que nós nos aproximássemos mais de Deus, né? Tendo a nossa vida de comunhão íntima, de adoração e de louvor ao Senhor. A lição de número 2 nos fala sobre um tema que diz: as adversidades geram oportunidades, né? Então, às vezes, as dificuldades que nós enfrentamos na nossa vida, elas geram oportunidades para que cada um de nós possamos viver uma vida de acordo com a vontade de Deus. Essa lição de hoje, ela está pautada na vida de José do Egito, né? Eu gostaria de ler com os irmãos no texto áureo, né, dessa lição gloriosa, lição de número 2, né, que nos diz o seguinte: e o Senhor estava com José, e foi varão próspero, e estava na casa do seu senhor egípcio. Gênesis capítulo 39, versículo 2, né? Nós temos a verdade aplicada que diz o seguinte, né, que uma vida de íntima comunhão com Deus, a íntima comunhão com Deus faz a diferença no enfrentamento das crises desta vida, né? Então nós temos que ter essa consciência, né? A nossa vida de intimidade com Deus, ela faz a diferença quando nós nos deparamos em relação a várias adversidades que nós temos em nossa vida, né? Nós temos aqui o nosso texto de referência, Gênesis capítulo 37, né? Para vocês que não têm a Bíblia, né? Ou não tem a revista, nós temos a Bíblia, né? Gênesis capítulo 36, do versículo 19, 37, desculpa, Gênesis 37, do versículo 19 ao versículo 19, versículo 20, versículo 23, versículo 24 e versículo 28, né? Nos diz a palavra, né? Gênesis capítulo 37, versículo 19, e disseram uns aos outros: eis, lá vem o sonhador mor, né? Depois ele diz, versículo 20: vinde, pois, agora e matemo-lo, e lancemo-lo numa dessas covas, e diremos: uma besta fera o comeu, e veremos que será dos seus sonhos. E aconteceu que, chegando José a seus irmãos, tiraram a José a sua túnica, e a túnica de várias cores que trazia. No verso 24 diz: e tomaram-no e lançaram-no na cova, porém a cova estava vazia, não havia água nela. Versículo 28 nos diz: e passando, pois, os mercadores midianitas, tiraram e alçaram a José da cova, e venderam José por 20 moedas de prata aos ismaelitas, as quais levaram José do Egito. Amém, irmãos? Eu gostaria de fazer uma oração para que Deus venha abrir a nossa mente, o nosso coração, para que possamos compreender, e a todos que estão também ouvindo
e vendo essa live, né? Para que Deus possa entrar com uma obra de salvação, de vitória na vida de cada um. Vamos orar a Deus. Eterno e soberano Deus, ó Pai, mais uma vez estamos aqui, Senhor, te agradecendo por todas as tuas vitórias em nossas vidas. Queremos te pedir, Senhor, venha nos ajudar, ó Senhor, a dar uma boa aula de escola bíblica dominical. Ó Senhor, que todos aqueles que estão nos ouvindo nesta manhã, Jesus, vivendo, ó Senhor Deus, Pai, essa live, possam realmente sentir nos seus corações o desejo de estar sempre na tua presença, louvando, bendizendo e adorando o teu santo nome. Ó Senhor, nós te agradecemos por tudo, continue abençoando a tua igreja, continue derramando do teu poder, da tua autoridade sobre cada vida, é o que nós te pedimos em teu nome e te agradecemos por tudo, Senhor. Amém, Jesus. Então nós falamos aqui da vida de José, né? Nós temos essa lição, ela nos ensina algumas coisas, né? E primeiro nós devemos expor que as crises nos tornam mais fortes, né? As adversidades, os problemas da vida, muitas vezes nos tornam mais forte diante das dificuldades, né? Se nós estamos passando por problemas, por adversidades, por dificuldades, mas vivendo uma vida de oração, nós temos a certeza de uma coisa, de que essas crises, essas dificuldades, elas nos tornam fortes para vencermos as barreiras, né? Vencermos as dificuldades. Então, tem uma passagem bíblica que diz o seguinte, né? Que não estranheis a ardente provação que há de vir sobre vós, como se coisa estranha vos acontecesse. Está lá no livro de 1 Pedro, primeira carta de Pedro, né? No capítulo 2, se não me falha a memória, que nos fala sobre as adversidades e o enfrentamento das provações, né? Pedro, ele descreve ali como a provação sendo uma forma de fazer com que nós nos tornemos fortes, e Deus, ele fala através da sua palavra que a provação, ela é comparada ao sistema de aquilatar o ouro, né? O que é aquilatar o ouro? O ouro, quando ele é colocado sob altas temperaturas, ele vai tirando de dentro do ouro todas as impurezas, né? E faz com que o ouro se torne mais valioso quando ele passa por um processo de aumentar a temperatura dele, né? E tirar essas impurezas. Então o processo de aquilatação, né, torna o ouro mais valioso, mas ele tem que passar por um processo de aumento da temperatura, né? E o apóstolo Paulo fazia essa comparação de que as provações, elas nos tornam mais valiosos, que as provações da vida, elas nos tornam mais experientes, que a provação da nossa vida, ela nos faz pessoas mais valorosas na presença do Senhor. Então, nesse primeiro ponto que eu quero dizer, né, que as crises, elas nos tornam mais fortes diante dos problemas. Segundo ponto, nós temos que destacar sempre que a bondade de Deus, ela sempre nos alcança, né? Nós somos alcançados pela graça do Senhor, pela bondade de Deus. Deus é bom, independente das circunstâncias e das dificuldades e das lutas que temos passado, né? Então, Deus, ele é bom em todos os momentos da nossa vida. Terceiro ponto, né? Mostrar que Deus, que nada pode nos afastar do amor de Cristo, né? Nada pode. Nem as lutas, nem as dificuldades, nem as barreiras, nem os obstáculos, nada pode nos afastar de Cristo, né? Nós temos a mensagem no livro de Romanos: o que nos poderá afastar do amor de Deus? A doença, as incertezas, as guerras, né, as perseguições, as influências malignas, as lutas, as adversidades, a espada, né? O que poderá nos afastar do amor de Cristo? Ou seja, nada disso vai poder nos afastar do amor e da presença de Deus para as nossas vidas, né? Vamos discorrer através da palavra aqui, irmãos, no livro de Gênesis capítulo 37, que começa, mesmo vivendo tantas aflições, José, ele não abriu mão
da sua fé e da sua confiança em Deus, né? Ele estava na presença de Deus em todo momento. Então, mesmo enfrentando tantas adversidades, né, tanta inveja por parte dos seus irmãos, Deus se revelava a ele através de sonhos, de tudo aquilo, dos projetos que Deus tem na vida daquele servo de Deus. Uma das coisas que nos chama a atenção, né? Nós temos que ter a consciência, irmãos, de que os sonhos eles têm que fazer parte das nossas vidas, né? Viver uma vida de sonhos, né? No dia que os sonhos acabarem, a nossa vida praticamente ela também acaba, né? E nós vemos que José, mesmo diante de todas as dificuldades e das adversidades que ele passava, ele nunca deixou de sonhar. Ele nunca deixou de viver uma vida de intimidade com Deus. Ele nunca deixou de viver uma vida de comunhão e de fidelidade a Deus. Nós temos que ser fiéis a Deus em todos os momentos da nossa vida, né? Mesmo enfrentando dificuldades. Porque a Bíblia diz o seguinte, que a nossa luta, meus amados irmãos, não é contra a carne, nem contra o sangue, mas sim contra os principados, contra potestades malignas que assolam, né, o ar, que estão aí. E eu quero dizer aos irmãos, né, que uma coisa admirável da vida de José era justamente a postura que ele tinha diante dos problemas da vida. Era um moço muito jovem, né? Começou a vida dele aqui, quando a Bíblia descreve sobre a vida de José, os sonhos e as revelações que ele começa bem jovem, com 17 anos. Era um jovem de 17 anos. E já estava com 17 anos atravessando por determinadas adversidades. Ele gozava do amor do seu pai. E talvez seja um dos erros de Jacó, né? Ou Israel, né? Príncipe com Deus. A Bíblia fala que o nome dele foi mudado para Israel, príncipe com Deus, que luta com Deus, né? E na realidade Israel deixava nítido essa preferência por José, né? A preferência, né? Deixava nítido diante dos seus irmãos, o que provocava a ira no coração dos irmãos de José em relação àquela preferência que Israel tinha em relação ao seu filho José. Mesmo porque José era o filho da sua velhice, era um dos mais jovens, e era filho da esposa em que ele mais amava, que era Raquel, né? Raquel teve um filho, José, e depois teve o segundo filho, foi quando ela faleceu, né? Em virtude de problemas durante o parto, que foi Benjamim, né? Esses dois filhos eram os filhos que eles mais tinha preferência, né? E José, isso em relação a José, essa preferência era praticamente pública, o que provocou a ira dos seus outros irmãos. Essa ira, essa inveja, né? E esse talvez fosse um dos erros, né, de Israel. Nós vemos na família dele, o próprio Jacó mesmo, ele foi o filho da preferência da sua mãe Rebeca, né? E Isaac, que era o seu pai, preferia mais Esaú, porque o gosto dele era a caça, né? E Esaú era um homem mais da caça. E Jacó, né, que é o pai de José, era um homem mais caseiro, vivia mais dentro da sua residência. Pois bem, irmãos, na realidade esses conflitos familiares, essas dificuldades, elas existem nas famílias, né? E esse erro do pai de Jacó, que era mostrar publicamente essa preferência por José, talvez fosse um erro dele, né? Alguns erros que aconteciam, mas isso faz parte do convívio familiar, das dificuldades que as famílias muitas vezes enfrentam durante a sua jornada, né? Então nós vemos isso, né? Por outro lado, José era um moço jovem e que tinha sonhos. Deus se revelava na vida de José. José, em duas situações, a Bíblia nos relata que ele teve um sonho de os molhos, né, se curvando, né, são as plantações se curvando diante dele, né? E quer dizer,
E falava isso para os seus irmãos, né? E os seus irmãos já imaginavam, aí, lá vem esse moço aí que quer, né, ter o domínio sobre nós. E depois ele teve um outro sonho em que ele via não somente as estrelas, mas vinha o sol e a lua também se curvando diante dele. Quer dizer, o pai, a mãe e os irmãos se curvando diante dele. Mas ele, por outro lado, ele não entendia exatamente o que era aquilo. Ou talvez Deus falasse já no coração dele a respeito da liderança que ele iria exercer, né, sobre a sua família. Mas, por ser jovem e imaturo, ele simplesmente falava essas revelações aos seus irmãos e ao seu pai, e muitas vezes foi até repreendido pelo seu pai. E isso causava a inveja dos seus irmãos, mas nada que justificasse essa atitude de ira, de rancor, de ódio, de inveja dos seus irmãos em relação a José, né? Então, irmãos, nós temos que ter essa ideia, né? Nós temos que ter essa vitória de esse relacionamento com Deus, né? E eu quero dizer aos irmãos, né, que vocês entendam isso, né? A sua própria postura de cristão, a maneira com que você age em relação ao mundo, o próprio fato de você viver uma vida de comunhão com Deus, isso já provoca uma ira do diabo em relação à sua vida. Só isso, não precisa de mais nada em relação a isso. Às vezes a gente costuma dizer, e alguns pregadores dizem o seguinte, mas José foi imaturo, falou os sonhos. O que ele tinha que falar os sonhos? Para seus irmãos e para seu pai, né? Mas a postura de José era diferente também, né? Nós temos que relatar isso. O caráter que tinha os seus irmãos comparado com o caráter de José era algo que o diferenciava em relação aos seus irmãos, né? Seus irmãos eram pessoas alguns de má índole, outros desvios de caráter. Rubem, por exemplo, se relacionou com uma das mulheres de seu pai, né, que era Bila, e eles tinham desvios de caráter, né? Pessoas carnais, pessoas que a Bíblia fala, né, que tinham esse comportamento, esses desvios de caráter, tanto que eles desejaram, intentaram fazer algo contra a vida do seu próprio irmão. E José, por sua vez, era uma pessoa que não se misturava com essas maldades, né? Ele tinha um comportamento íntegro diante de Deus, e desde jovem já se revelava esse comportamento um comportamento diferente em relação aos seus irmãos. E eu quero dizer aos irmãos, e quando nós servimos a Deus, né, com autoridade, quando nós servimos a Deus com intimidade em relação às coisas de Deus, quando nós entramos dentro do átrio do Senhor, e Deus ele fala conosco, e nós falamos com Ele, isso se torna evidente o nosso comportamento, né? Isso revela, Deus ele nos dá uma moral diferenciada dos outros, né? Um comportamento diferente, porque servimos a Deus. E isso chama a atenção, né? Isso chama a atenção. Esse comportamento, essa forma de agir, de pensar, né? Quando nós nos relacionamos com Deus, nós começamos a ter a mente de Cristo, né? E quando nós temos a mente de Cristo, nós não pensamos mais e não tomamos mais atitudes de acordo com esse mundo, né? O nosso comportamento, ele é um comportamento diferente, é um comportamento que nos eleva até Deus. Tudo aquilo que a gente faz, né, na presença do Senhor, é sempre pensando em agradar a Deus, é sempre pensando em fazer a vontade dele. Então, uma das coisas importantes, né, que eu quero deixar claro para os irmãos é justamente José foi invejado pelos seus irmãos devido ao seu comportamento, devido às suas atitudes em relação ao pecado, devido às suas atitudes em relação ao erro. Era um moço que denunciava o erro dos seus irmãos. Por maldade? Não, ele não era mau. Era um moço que realmente tinha uma vida de integridade, uma vida de acordo com a vontade de Deus. E muitas vezes, irmãos, o mal que nos acerca, os comportamentos contrários, os comportamentos mundanos, muitas vezes causa em nós certo repúdio, né? Quando nós vivemos uma vida espiritual
contínua diante de Deus, o mundanismo, o pecado, as encrencas, os disse-me-disse, os problemas lá fora nos incomoda, né? Nos incomoda, e isso faz com que sejamos também, por outro lado, rejeitados pelo mundo, né? E é muito bom quando nós somos rejeitados pelo mundo, porque o que acontece? Nós estamos no mundo, mas o mundo não está dentro de nós, né? Nós estamos vivendo em relação às pessoas que tenham maus comportamentos, mas esses maus comportamentos não influenciam a nossa vida, né? Eu comparo a vida do cristão como aquela carta que é colocada dentro de uma garrafa e você coloca a rolha dentro dessa garrafa e é lançada ao mar, né? Ela é uma carta que está dentro da garrafa. Só que a água, você está dentro da água, mas a água não está dentro de você. Se a água entrasse para dentro da garrafa, o que aconteceria? Simplesmente essa garrafa iria afundar, né? Mas não é isso que acontece, ela fica flutuando. E o que acontece, irmãos? Quando nós estamos no mundo, nós somos do mundo. Nós estamos no mundo, nós nos relacionamos com as pessoas do mundo, mas nós não somos do mundo. O nosso comportamento, a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de agir, ela tem a ver com aquilo que Cristo nos proporciona na nossa mente, no nosso coração e na nossa alma, né? Então isso fazia com que esse comportamento de José fosse diferenciado dos seus irmãos. Isso chamou a atenção do seu pai, evidentemente, né? Isso chamou a atenção do seu pai, evidentemente, mas o erro de Jacó provavelmente foi justamente dar essa preferência a um dos seus filhos. Nós não devemos, a Bíblia nos fala, né, que nós pais não devemos provocar a ira dos filhos. Os filhos têm que ser obedientes aos pais, mas os pais também não podem provocar a ira dos filhos, né? Então, esse é o primeiro ponto que eu quero dizer, né, aos irmãos, né, que José, mesmo vivendo em meio a tantas aflições, ele não abriu mão da sua fé e da sua confiança em Deus em todos os momentos, né? Então, todas essas adversidades que nós enfrentamos é para cumprir uma promessa lá na frente. Outra coisa que eu quero dizer aos irmãos, nós não podemos ser imediatista para todas as coisas, como uma forma de, eu sirvo a Deus, né? E a nossa vida vai ser, eu vou servir a Deus e a nossa vida vai ser um mar de rosas e de flores. Ou pensarmos da seguinte forma, né? Pelo fato de eu servir a Deus, eu tenho recompensas de Deus, né? E essas recompensas muitas vezes nós queremos que sejam imediatas ou no tempo que nós achamos que tem que ser, né? Eu sirvo a Deus hoje, amanhã Deus vai me abençoar. Eu sirvo a Deus hoje e as consequências desse fato de eu servir a Deus, amanhã estarei com a bênção na minha mão. E as coisas não funcionam dessa forma. Às vezes nós somos submetidos a determinadas provações e que fazem parte de um plano divino para as nossas vidas, e essas provações, essas dificuldades, essas adversidades que nós enfrentamos, muitas vezes ela leva tempo, às vezes leva dias, às vezes leva anos, né? E às vezes questionamos, falando, mas Senhor, eu sirvo a Ti em todos os momentos, sou um servo temente a Deus, e realmente Deus sabe que nós somos fiéis a Ele. E por que nós passamos por tanto sofrimento, por tanta provação, por tanta dificuldade, né, por servir a Deus, né? Às vezes desemprego, às vezes falta de dinheiro, às vezes falta de, né, problemas na família, doenças, incertezas, dificuldades. Por que nós passamos por tudo isso, irmãos? Se nós servimos a Deus de acordo com aquilo que Deus coloca em nossas vidas. Eu quero dizer aos irmãos, tudo isso, irmãos, nos faz ficarmos fortes. Sabe por quê, irmãos? Porque o caminho do céu, aquilo que Deus está preparando para cada um de nós, é muito glorioso lá no céu. Eu penso na vida, e a gente deve pensar na vida dessa forma, de que as recompensas elas são aqui, Deus irá nos recompensar com certeza aqui,
e também lá no céu, né? A nossa vida, nós estamos de passagem aqui nessa vida, mas nós temos a consciência de que grande será a recompensa para cada um de nós. Então nós vemos aqui na vida de José, né, e a gente faz um comparativo, a fidelidade, a exímio postura de José, né, o comportamento de José, o fato do comportamento de José, não só os sonhos, não só a preferência de Israel ou Jacó em relação a José, fazer com que os seus irmãos o invejassem, mas o comportamento, né, o comportamento, a postura dele em relação à moral, em relação a viver uma vida digna diante de Deus, isso fazia com que houvesse a provocação de uma inveja em relação aos seus irmãos, em relação a José. Eu quero dizer aos irmãos, né, que muitas vezes, né, essa postura provoca, essa postura ela toca em alguém, né? Às vezes as pessoas olham para você e falam, ele realmente é um servo de Deus, mas tem pessoas que parece que se incomodam com isso, né? Com esse comportamento. E o diabo, né? A Bíblia nos diz que o diabo ele anda ao nosso derredor, bramando como um leão, procurando a quem possa tragar. Ele quer dizer o seguinte, né? Que essa postura ela incomoda as forças do mal, do inferno, né? E vai lutar de todas as formas para fazer com que nós venhamos a ceder ao pecado e fazer coisas que não agradam a Deus. Então, a gente tem que ter essa consciência disso. Viver uma vida de fé, viver uma vida piamente na presença do Senhor, nós padeceremos por perseguições e por lutas, por afrontas. Mas a Bíblia nos diz, lá no livro de São João, capítulo 16, versículo 33, né, que neste mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo, quer dizer que nós também iremos vencer, né? Então, o primeiro ponto de partida que eu queria dizer aos irmãos: viva uma vida de fidelidade às coisas de Deus, né? Nada pode parar o cristão. Viva uma vida de comunhão íntima com o Senhor. Vão vir adversidades, mas nós somos fortes, porque nos diz lá na Epístola de São João, né? Jovens, sois fortes, porque a palavra de Deus está em vós e já venceste o maligno. Então, irmãos, quando nós estamos na presença do Senhor, nós somos fortes porque a palavra de Deus está nas nossas vidas. E se a palavra de Deus está em nossas vidas, nós somos fortes em meio às dificuldades, em meio às afrontas e às adversidades que venham sobre nós, né? Então temos que entender isso, né? Viver uma vida de comportamento, viver uma vida de fidelidade, ter um comportamento santo, ilibado na presença do Senhor, isso é uma bênção muito grande, né? Ah, vai passar por perseguição? Passa. Passa por lutas? Passa por luta. Passa por adversidade? Passa por adversidade. Mas Deus lá na frente ele tem uma recompensa para cada um de nós. Às vezes você não está vendo essa recompensa. Em determinados momentos da nossa vida, a gente passa por isso e fala, Senhor, mas aonde é que eu vou ver essa recompensa? Eu só estou tomando pancada. Eu estou orando e só estou tomando cacetada. Eu só estou sofrendo afronta. Eu só estou passando pelo vale do sofrimento. Né? A gente pensa dessa forma. Mas se a gente começar a orar e sempre estar na presença do Senhor, saiba de uma coisa, que Deus ele vela, que Deus ele protege, que Deus ele se revela na vida daqueles que têm compromisso com Ele. Deus se revela, irmãos. Deus ele fala aos nossos corações de todos os planos que ele tem em relação a você, às outras pessoas. Abraão era um homem de uma intimidade tão grande com Deus que Deus se revelava na vida de Abraão. Deus era amigo de Abraão, né? Falava dos seus planos, dos seus projetos a Abraão. Se naquela cidade tivesse 50 homens, o que você acha, Abraão? Eu vou destruir aquela cidade junto com esses 50? Não, Senhor. Não vai destruir essa cidade por causa dos 50 justos. 50 justos são homens de Deus ali. E assim, havia esse diálogo, né? E Abraão começa a questionar, mas se houver 30, Senhor? Não, não vou destruir. E se houver 20? Então, havia diálogo, né? Quando você
assume esse compromisso com Deus, de viver uma vida de intimidade com Ele, né? Você começa a conversar com Ele. Deus começa a se revelar com você, como se revelou na vida de José, através de sonhos, através de revelações, né? Então essa postura de José sempre chamou a atenção, né? E que família que não tem crise, irmãos? Que família que não tem problemas, né? A gente fala sobre a família de Jacó, que tinha esses conflitos familiares, né? Rubem, os seus irmãos, aquela confusão toda. Rubem que simplesmente se relacionou com a mãe, com a esposa, uma das esposas de Jacó, né? Nós vemos outros problemas. Uma das irmãs a única irmã, né, Tamar, também, que foi estuprada, nós vemos na Bíblia, né? E Judá lá fez um plano e matou toda a família que quis se casar, né? Que ia casar para haver a mistura. Ele fez um plano lá para poder matar toda essa família. Então você vê que a Bíblia ela mostra, ela expõe os conflitos e as dificuldades familiares, que são comuns. Mas o segredo, né? Que mesmo sendo comuns essas dificuldades entre a família, sempre temos que viver uma vida de comunhão com Ele, né? Sempre temos que orar pela nossa família. Sempre temos que orar pelos nossos filhos. Sempre temos que orar pela nossa esposa, pelos nossos enteados. Temos que orar. Temos que viver essa vida de comunhão. E quem vive uma vida de comunhão sempre acerta. Sempre é vitorioso. Sempre Deus recompensa de alguma forma, de alguma maneira, né? Então, olha o que você está vendo aqui. Medite no livro lá de Gênesis capítulo 37 e você vai ver esses conflitos familiares, né? Situação, né? A inveja ela não pode parar você. Então nós vemos a inveja ela não pode parar aqueles que servem a Deus. A inveja ela causa grandes problemas familiares. A inveja ela pode levar a uma ira tão grande em que, como mostra a passagem bíblica aqui, pode fazer com que os seus irmãos o odeiem a pessoa em que ela tem inveja, né, para poder matar essa pessoa, até tirar a própria vida dessa pessoa. Eu vi um pastor dizendo o seguinte, né, que a inveja é semelhante a uma pessoa que toma o copo de veneno para que a outra morra. Já imaginaram isso, irmãos? Você está tomando um veneno para que a pessoa em que você tem inveja dela morra. Ou seja, ao invés de você estar torcendo para que ela seja destruída, o único que não recebe o benefício dessas coisas é você. Porque você está guardando dentro do seu coração mágoa, ódio, rancor, ira. E isso não é agradável a Deus, isso não faz bem para as nossas vidas. E o que esses irmãos de José faziam é justamente guardar ira, guardar ódio, guardar rancor do seu irmão, justamente pelo fato de ele viver uma vida segundo a vontade de Deus, né? Tentarão parar você de todas as formas, né? O seu inimigo ele vai tentar parar você de todas as formas. Ele vai lutar para que você não veja a recompensa de Deus, né? Ele vai lutar de todas as formas para que você pare no meio do caminho, que você desista. O inimigo ele vai lutar para que você fale, isso não vale a pena você ser servo fiel. Olha o que está acontecendo com a sua vida. Você é tão fiel, olha o que o diabo faz. Você é tão fiel a Deus, olha a sua vida. Ele mostra um outro lado, o que não é uma realidade. Mostra um outro lado dizendo, a vida de desemprego, essa vida que você está passando aí, miséria, sem dinheiro. Larga o seu Deus, rapaz. Vale a pena você servir o seu Deus? Quer dizer, o diabo ele trabalha dessa forma. Ele trabalha dessa maneira, irmãos. Mas Deus ele mostra um outro caminho e fala, não. O fato de você ser fiel a Ele, olha a sua vida. Você tem uma postura diferente.
você tem um caráter diferente, você tem uma moral diferente, e eu vou te exaltar. Mas, Senhor, eu estou passando por dificuldade. Sim, você passa por dificuldade porque isso que você tem dentro de você é algo de muito valor. Você tem um valor muito grande diante de Deus. Você tem um valor muito grande diante de Deus. Então esse comportamento ele incomoda alguém. E quando incomoda, irmãos, você pode ter certeza que é bênção de Deus sobre a sua vida. Quando o seu comportamento incomodar alguém, e você tem consciência de que esse comportamento está de acordo com os planos de Deus, incomoda, é porque você está no caminho certo. Você está no caminho certo, né? Então, tudo vai tentar lhe parar, mas você não pode parar. Você tem que seguir em frente. Os seus adversários eles vão tentar parar você de todas as formas, né? Nós vemos aqui, já no item 2, falando sobre a traição dos irmãos de José. José ele recebe um duro golpe. Ele foi tirado do seio familiar. Do pai que tanto amava ele saiu dessa comunhão com o seu pai. Imagina a situação de José, meu Senhor, um moço jovem, revelação de Deus, um moço de um comportamento íntegro, de um caráter de acordo com a vontade de Deus, mente de Cristo. De repente se depara com uma situação em que os irmãos dele o odeiam, se depara com uma situação em que ele foi lançado na cova, né? Sem água, né? Humilhado, ultrajado, humilhado, se depara com uma situação de que um dos os irmãos mais velhos, o irmão mais velho lá, Rubem, fala, não vamos fazer isso com o nosso irmão, vamos vender, ou melhor, Judá, né? Os outros queriam matá-lo, mas Rubem se interviu, não vamos matar ele não, vamos jogar ele dentro da cova. Aí Judá, que era o outro irmão, falou, não, vamos fazer o seguinte, está sem água, sem nada, vamos vender ele para os ismaelitas. Ele foi dado como moeda de troca para uma caravana de ismaelitas lá e foi vendido pelos seus irmãos. E ele, olha o duro golpe, né? Falou, Senhor, eu estou vivendo uma vida de comunhão íntima contigo, agora eu estou sendo arrancado da minha família, do meu pai que tanto me amava, para viver numa terra estranha, numa terra estrangeira. Vocês já perceberam isso? Já se depararam com essa situação? Você viver uma vida de acordo com a vontade de Deus e de repente você ser tirado do seu leito, do seu eixo familiar, as pessoas te odiarem do nada, né? Você se deparar com situações em que as pessoas te detestam, mas não são as pessoas que te detestam. A sua luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra os principados, contra as potestades malignas que estão assolando. Então ele teve esse duro golpe, né? Foi ser tirado do seu leito familiar e indo habitar em terra estrangeira. Primeiro duro golpe. Segundo duro golpe, né, de José foi em relação à inveja dos seus irmãos. Se você tem inveja de pessoas que estão fora do seu convívio familiar é uma coisa. Agora você ter inveja de pessoas que estão dentro do seu convívio familiar, irmão, se você não tem paz dentro da sua própria família, a situação ela é bem diferente, né? Isso causa tristeza, causa angústia. Você está dentro do lar onde você é perseguido. Eu não sei se você está enfrentando essa situação hoje, mas você está dentro da sua casa e você não se sente bem. Você é perseguido desse seu lar. Imagina aquela pessoa que nenhum dos parentes dele são da igreja e de repente ele se converte a Deus. E quando ele vai para a igreja, quando ele está na igreja, é uma bênção de Deus, quando ele vai para dentro da sua família, a vida dele parece que vira de ponta cabeça e se torna um inferno. Começa a ver a perseguição da própria família em relação a ele. Tem vários testemunhos de irmãos que passaram por essa situação. Só ele, crente dentro da sua casa, ele se converte. E de repente se depara com uma família totalmente fora, né?
dos padrões bíblicos. E isso é quase que normal, é normal, é natural acontecer. Mas nós vemos na vida de José, né? Um homem, um jovem afastado da sua família, né? E José, né, havia ido buscar notícias de seus irmãos. Era só buscar notícias, né? Notícias. Jacó tinha dado uma ordem, falou: vai lá, vê como é que estão seus irmãos, o que eles estão fazendo. Nem Jacó confiava nos seus próprios outros filhos, né? O que eles estão aprontando lá? Então vai lá, vê onde eles estão. Então ele foi atrás dos seus irmãos. E ele falava de coisas para os seus irmãos, repreendia os seus irmãos, não é porque ele tinha ódio dos seus irmãos, é porque amava os seus irmãos. Você já se deparou com uma situação dessa, irmão? Você falar alguma coisa com o intuito de corrigir os seus irmãos, e os seus irmãos vir contra você para querer te invejar pelo fato de você ter uma postura íntegra diante de Deus. Isso nos ensina o seguinte, que outra coisa que causava angústia e tristeza de José era justamente isso. Falou: puxa, eu falo coisas para os meus irmãos, não é com intenção de menosprezá-los, não é com a intenção de fazer com que eles sejam humilhados, mas o fato de eu repreender os meus irmãos e falar para eles, condenar essas práticas que eles fazem, é com o intuito, é com o objetivo de fazer com que eles acertem o caminho e cheguem a um caminho correto. O intuito não é humilhá-los, o intuito é fazer com que eles sejam uma bênção diante de Deus, como eu sou uma bênção diante de Deus pelo fato de eu servir ao Senhor. Então, parece que dá a impressão aqui que José provocava a ira dos seus irmãos. Não, irmãos. Quando um coração está cheio de pecado, de erro, a pessoa ela não aceita uma mensagem, muitas vezes, de Deus para a vida dela, que faz com que ela entre pelo caminho correto, entre pelo caminho certo. Isso provoca inveja, provoca ira. Eles tiravam até um sarro, né? Um sarro de José. E lá vem o sonhador mor. Lá vem o Zé do sonho. Só vive sonhando com coisas aí. Quer dizer, usavam termos pejorativos para simplesmente o que tirar José da comunhão íntima com Deus. E existem muitas situações que o inimigo ele vai lutar para tirar essa comunhão com Deus, né? Usar palavras, né, pejorativas, tons pejorativos, para poder fazer com que você pare pelo meio do caminho e não sirva a Deus. Ao mesmo tempo que ele ia saber a notícia dos seus irmãos, ao mesmo tempo os irmãos dele já planejavam, tinham um intento maligno de fazer alguma coisa contra ele. Então, primeira coisa, né? A angústia de José foi tirado do leito do seu pai, da sua família. Segunda coisa, foi levado para a terra estrangeira. Segunda situação, ele foi simplesmente angústia, por quê? Porque os irmãos dele, ele percebia que os irmãos dele o odiavam por ele viver uma vida de fidelidade e ele queria ver o bem dos seus irmãos. Certo? E nós vemos aqui, irmãos, em muitas situações, né? A terceira situação aqui, ele foi levado, a Bíblia nos fala que ele foi vendido para essa caravana de ismaelitas e quando ele chega ao Egito, ele também foi vendido para a casa de Potifar como um escravo, porque o escravo naquela época ele era comprado. As pessoas que tinham uma condição melhor, né? A casa de Potifar era um estadista, era um funcionário do governo, né? Que tinha uma condição econômica melhor, né? E ele comprou José como escravo para que esse escravo servisse a ele, né? Tomasse conta da casa, tomasse conta dos negócios. Às vezes ele era um homem muito ocupado, Potifar, ele tinha que resolver outros assuntos e tinha que deixar alguém,
na responsabilidade dentro do seu lar para que pudesse cuidar das organizações, das situações que ocorressem no seu lar. Era um homem de confiança, era um escravo de confiança. E uma coisa interessante, né? Eu não diria ser um escravo de confiança. O escravo era um escravo, ele teria que trabalhar porque ele foi comprado, né? Era um objeto, era uma mercadoria que se comprava. Talvez Potifar fosse lá numa feira era uma feira que existia na época, lá no Egito, né? Onde se oferecia os escravos. E ele viu um escravo bom, olhava os seus dentes, era assim. Ah, era um bom escravo, então estou comprando isso daqui para ele poder trabalhar. Trabalhar lá em casa, né? E ele tinha aquela postura de escravo, né? Estava a serviço do seu senhor. Mas uma coisa interessante, que quando Deus é na vida de uma pessoa, irmãos, Deus o faz prosperar. Deus o faz prosperar. E é interessante que José, quanto mais ele trabalhava, mais ele fazia com que a casa de Potifar fosse próspera, né? Então, as bênçãos de Deus, quando nós temos isso, que é interessante. Às vezes a gente só olha um lado da situação. Nós olhamos só o lado do sofrimento. Senhor, eu sirvo a Ti, eu busco a Ti e estou sofrendo, estou sendo perseguido, meus irmãos me maltratam, ele é tirado do vínculo do seu pai, vive numa terra estrangeira. A gente só vê o lado negativo. Agora você tem que começar a enxergar o lado positivo. Quando José tocava na coisa, trabalhava ali na casa do seu senhor Potifar, tudo que José fazia prosperava. Tudo que José fazia prosperava. No trabalho, na arrumação. Quer dizer, ele se coloca numa posição de servo de Deus ali, que faz com que ele seja um homem submisso. Ele procurava fazer o melhor para o seu senhor. Ele procurava fazer o melhor dentro do seu trabalho. Ele gastava todas as suas energias para poder ser uma bênção dentro do seu trabalho. Mas tem muitos cristãos, irmãos, que infelizmente, desculpa eu falar dessa forma, que ele é uma bênção dentro da igreja, mas não é uma bênção dentro da sua casa. Mas não é uma bênção dentro do seu trabalho. Quando o nosso reflexo de ser um vitorioso dentro da igreja é ser um vitorioso dentro da nossa casa, né? Ser uma bênção, uma referência dentro da nossa casa. Ser um exemplo dentro da nossa casa. Tudo que nós vamos na igreja aprender algo de Deus, que é o que vocês estão aprendendo hoje, isso é para que eu aplique na minha vida e seja uma bênção dentro da minha casa. Puxa, Deus falou, usou aquele irmão, está falando na minha vida. Então essa postura que eu tenho que tomar. Então eu vou ser correto diante de Deus, porque aquele irmão me ensinou algo de Deus para a minha vida, então eu vou servir a Deus. Certo? E você tem que ser uma bênção também no seu trabalho. José, ele era um homem tão abençoado por Deus, porque tudo que ele fazia, ele gastava suas energias para fazer o melhor. E essa é a postura do cristão. Quando uma pessoa tem uma conduta correta, ele procura fazer aquilo com amor, com dedicação, da melhor maneira possível. É por isso que a casa de Potifar prosperava. Não havia maldade no coração de José. Era um coração íntegro diante de Deus, mas não havia maldade. E tudo que ele fazia prosperava. Mas o que acontece, irmãos? O inimigo observa isso. Ele analisa a nossa vida. E o que acontece? Ele se utiliza de uma mulher para fazer com que José caísse no laço e perdesse o vínculo de aproximação diante de Deus. A Bíblia nos fala que essa mulher, que era a mulher de Potifar, começou a se insinuar para com José. A Bíblia nos fala que José era um moço jovem, mas um moço de jovem aparência, um jovem bonito, bem apresentável, e que chamou a atenção dessa mulher, uma atenção carnal.
E, e nós vemos, irmãos, que José não dava bola para essa mulher, porque ele tinha consciência de que ele era um servo de Deus. Era um servo de Deus e estava na responsabilidade, que tudo estava nas mãos dele, até o alimento, mas menos a mulher de Potifar, porque era mulher de Potifar. E foi justamente isso que o diabo começou a colocar, né, no coração dessa mulher para fazer com que ela caísse. A mulher, ela teve uma atração física por José. Teve uma atração física por José. E talvez fosse uma mulher bonita, bem apresentável também, e que fosse um prato que o diabo oferecesse a José, para que ele pudesse cair em adultério, cair em prostituição. Mas o que eu quero dizer aos irmãos, né, que quando nós estamos na presença do Senhor, irmãos, quando nós estamos na presença do Senhor, essas adversidades, essas coisas para nos prejudicar, a nossa comunhão com Deus, elas vêm. O diabo ele luta de todas as formas para nos derrubar. E a função do diabo era essa. Vi a integridade dele, eu vou derrubar esse camarada aí. Ele vai cair em pecado e os planos que Deus tinha com ele não vai ser dessa forma, não. Mas o que acontece, irmãos? A gente olha para José e ele faz a recusa, né? José, ele recusa-se a viver uma vida de pecado, falando, não, eu não vou cair com você. Recusa. A Bíblia diz, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Ele resistiu com a recusa, falou, não quero, não vai dar, não vou cair nesse laço. Porque, em primeiro lugar, eu tenho temor de Deus. Deus é na minha vida. Então, quando se tem o temor de Deus, irmãos, ele achava o seguinte, o fato de estar caindo com aquela mulher não é somente você ter uma satisfação carnal ali, era o fato de você estar batendo contra a integridade de Deus. Eu não vou pecar contra o meu Deus. Ele tinha consciência disso, que o pecado, que o fato de se transgredir, né, de cair com aquela mulher, não é o fato somente de cair com aquela mulher, é o fato de simplesmente você estar indo contra a vontade de Deus. A vontade de Deus ela é soberana, a vontade de Deus está acima de todas as coisas. Eu não posso fazer coisas que desagradam a Deus. Eu não posso cometer erros que simplesmente se opõem a Deus. Existe um livro que diz o seguinte, o que faria Jesus nos meus passos? Quais seriam as atitudes diante de determinadas situações como essa? O que Jesus faria? Nós vemos aí o exemplo de José. Eu não quero isso para a minha vida. E interessante notar, irmãos, que tem um determinado dia em que essa mulher se aproxima de José, né? E quer se agarrar a José. Imagina a tentação do diabo ali, até na vida de José, porque ele era um homem carnal. Esse negócio que José, na hora, correu, não. Talvez ele estivesse ali até propenso a cair com aquela mulher. Mas o que acontece? Mas aí, naquele momento exato, Deus ele olha para o céu e fala, não, nada disso. E naquele momento em que a mulher queria se agarrar com ele e o diabo ali perdeu a situação, a mulher vai lá nas vestes de José e arranca uma parte das suas vestes e ele sai correndo. Opa, perna para quem te quer, né? Quando a Bíblia fala fugir da aparência do mal, tem coisas, irmãos, que a gente não tem como enfrentar de frente. Existem adversidades que não tem como você bater de frente, você tem que fugir. E o que José fez? Ele fugiu, ele sabia que ia cair. Mas ele pensou em Deus naquele momento. Não vou pecar contra o Senhor meu Deus, não. Porque às vezes a gente imagina um José, a mulher não se afastava, não, ele era jovem. Era um moço viril, entendeu? E o diabo estava lutando. O diabo estava lutando para tentar pegar ele nesse ponto, por ele ser um homem, ela ser uma mulher, ele estava tentando lutar de todas as formas. Mas naquele momento, falou, opa,
eu vou fugir. Não, não vou pecar. Falou, deixa eu sair fora disso daqui, que eu sei que se eu ficar tentando enfrentar de frente aqui, eu vou cair. E ele saiu, e a Veste ficou na casa daquela mulher. E a gente às vezes pensa, né? Falou, puxa, que atitude de servo de Deus, né? Eu vou receber uma grande recompensa por isso de Deus, né? Por não ter caído em pecado. E o que acontece com José, irmãos? A Bíblia fala que José foi levado para a prisão. Foi levado para a prisão. Potifar, sabendo do problema, né? Simplesmente levou José para a prisão. Mas uma coisa interessante, irmãos. José, na realidade, era para ter sido morto por tentar se apoderar daquela mulher. Mas o que acontece? Uma coisa interessante. Potifar não acreditou muito na história daquela mulher. Ou talvez conhecesse e sabesse quem era a mulher dele. Ele não é bobo nem nada, ele conhecia a mulher em que ele estava convivendo. E não deu a pena máxima para José. José era para ser morto e não ser levado à prisão. Porque sabia pelas conversas determinadas inverdades, né? Nós percebemos quando a pessoa está falando verdade ou mentira. Então, ele percebeu alguma coisa diferente ali. E, interessante, irmãos, que no momento de crise mais difíceis, no momento de... Quando você tem uma vida de integridade com Deus, até o ímpio, até as pessoas do mundo, elas reconhecem Deus na sua vida. Eu entendo o que eu vou falar para o irmão nesta manhã. Quando você tem uma vida de integridade com Deus, às vezes você está passando por lutas, por provações, por dificuldades, e você só olha as dificuldades, você não olha a bênção de Deus. Não olha a bênção de Deus. Mas quando você começa a olhar as bênçãos de Deus, Deus ele vela por você de uma maneira tão grande, irmãos, que o próprio ímpio reconhece a sua integridade, a sua moralidade. Talvez a maior pena de José era ser morto. Mas o que acontece? Potifar amenizou o caso e levou ele para a prisão. Uma prova de que, olha que coisa tremenda, Potifar confiava nas palavras de José e não da mulher dele, porque já sabia quem era a peça, irmãos. O ímpio reconhece que você é um cristão. As pessoas que estão trabalhando à sua volta reconhecem que você é um cristão, quando você é verdadeiramente um cristão. Mas quando você não faz um papel de cristão, as pessoas... Ih, aquele camarada lá diz que é cristão, ó. Que tipo de pastor lá é? Aquela pessoa lá, ó. É uma tribulação. Mas quando você é uma pessoa íntegra também, fala, puxa, aquele lá é um servo de Deus. Aquele moço lá, eles reconhecem isso. O mundo reconhece isso. E tem que reconhecer. E tem que reconhecer. Entendeu, irmão? Quando você é uma pessoa íntegra, Deus, ele faz com que você seja reconhecido diante do mundo, né? Bênção de Deus, né? Não, ele não aceitou o prato do diabo. Ficou íntegro com Deus. Foi lançado como recompensa, foi lançado à prisão. Lá na prisão, esteve lá, né? Deus era na vida dele e começou a, com humildade, trabalhar na prisão. Alguém que observava e falou, puxa, esse moço aí, ele foi preso, mas ele tem algumas características diferentes. E lá ele começou a trabalhar dentro da prisão, irmãos, e começou a se tornar um líder na prisão. Começou a exercer um papel de liderança dentro da prisão. Olha que coisa interessante. Quando você tem uma vida de integridade com Deus, Deus ele faz com que você seja líder, que você seja cabeça, que você seja o aconselhador. Ele faz com que você seja o orientador das pessoas. Ele faz com que você, mesmo dentro da prisão, existe dentro da prisão pessoas que precisam ouvir o Evangelho. Quando Deus muitas vezes coloca você num leito ou
Você entra numa situação, porque nós somos propícios a isso, não é que Deus coloca, você é propício a isso, fica internado, você se torna uma bênção onde você está internado e leva a palavra de Deus para essas pessoas lá dentro. Então com José foi isso, ele foi levado à prisão, lá se tornou um líder. Lá provavelmente as pessoas viam nele uma pessoa íntegra, uma pessoa correta, uma pessoa de uma grande moralidade. Viam nele um caráter ilibado, conhecimento profundo de Deus, conhecimento espiritual. Porque conhecer a Deus, irmãos, não é da boca para fora. Conhecer a Deus é nas suas atitudes, no seu comportamento, na sua moral. Então, eu posso ser uma bênção, mas eu tenho que ter um comportamento ilibado, um comportamento que mostre que realmente eu sou um servo de Deus. Então esse comportamento de José era uma coisa tremenda, e ali se tornou um líder. Aí teve sonhos. Uma Bíblia fala que o padeiro teve um sonho e o carcereiro teve um sonho. E eles estavam perturbados. Olha o que é Deus, irmão. Deus ele começa a se utilizar de situações para nos beneficiar. Deus ele utiliza de situações na sua vida para te beneficiar. Existem situações que acontecem ao seu derredor que é para beneficiar você. Ambos tiveram sonhos. Um teve um sonho em que ele foi levado, estava no lugar, cheio de pães, era o padeiro, na sua cabeça, né? E as aves do céu vinham e comiam esses pães. E o outro foi o carcereiro, que teve um sonho também, que ele estava servindo o vinho diante de Faraó, né? E Deus deu uma revelação a José, né? Um seria enforcado, morto, e o outro seria levado novamente para o seu ofício anterior como aquele que estaria diante do Faraó, diante do rei. José ele não procurou de forma alguma esconder o que aconteceria com o padeiro. E muito menos procurou esconder o que aconteceria com aquele servidor lá, né? Não é o carcereiro, a pessoa que ia servir a ceia, né? Procurou não esconder. Ou seja, quando Deus tem uma revelação na nossa vida e que nós devemos falar aquilo que Deus determina em que nós falemos. Interessante que Deus deu essa revelação e falou para ele. E o que aconteceu foi exatamente isso. O padeiro foi condenado à morte, enquanto que o outro foi levado ao seu ofício de origem, né? Mas o que acontece, irmãos? Talvez o carcereiro lá, a pessoa lá que serve o vinho, deveria ter falado para Potifar, falou, ó, aquele homem não merece estar naquela prisão nem nada, mas falou nada, entrou para o esquecimento. E José ficou mais alguns anos dentro daquela prisão. As datas, percebe-se o seguinte, quando ele chegou ao Egito, tinha uns 17 anos, ele saiu da prisão e já tinha quase 30, 31 anos por aí, foi quase que 15 anos dentro de uma prisão. Ele foi esquecido, né? Esquecido. E às vezes a gente tem a impressão que nós somos esquecidos por Deus, né? Interessante isso, né? Às vezes esquecidos. Né? A gente ora, busca, clama ao Senhor, mas a impressão que muitas vezes a gente vê nesse processo probatório que muitas vezes passamos é de que nós somos esquecidos, né? E a gente interroga a Deus e fala, minha bênção, Senhor, se esqueceu de mim? E o que aconteceu com José foi justamente isso, foi esquecido durante um tempo, mas em nenhum momento ele saiu da presença de Deus. Em nenhum momento talvez ele teve momentos de desânimo, e existe na nossa vida momentos de desânimo, de cansaço, fala, Senhor, estou há tanto tempo aqui e nada acontece. Mas uma coisa que é aos trancos e barrancos ele permanecer ali fiel a Deus. Mas Deus sempre tem um plano maior, né? Deus tem sempre
um plano maior nas nossas vidas. A gente não imagina o quanto Deus é amoroso em relação a cada um de nós. Talvez você não tenha nem ideia disso, do que é o amor de Deus, do que é a graça de Deus, do que é o favor para cada um de nós, que é um favor imerecido, nós não somos merecedores de nada. Só que chega um dia e tem um momento certo para as coisas, irmãos. Deus ele tem um tempo para todas as coisas. A Bíblia diz o seguinte, que há para todas as coisas debaixo dos céus um tempo determinado por Deus. E o tempo chegou. Chega um belo dia em que Faraó teve um sonho, né? E ele teve dois sonhos na realidade. Ele teve um sonho em que ele via 7 vacas gordas subindo o rio Nilo, né? E logo na sequência ele viu 7 vacas magérrimas, magras, também subindo o rio Nilo. E o que acontece, irmãos? Aquelas vacas magras mata aquelas vacas gordas e começa a se alimentar dessas vacas gordas. E depois o Faraó teve outro sonho, em que ele via as espigas. 7 espigas bonitas, frondosas, e depois veio aquelas 7 espigas. Depois veio aquelas outras 7 espigas, que eram espigas magras, feias, secas, e que se alimentavam daquelas espigas gordas. E esse sonho perturbou a Faraó. Falou, o que quer dizer isso? Quando é um sonho de Deus, irmãos, isso nos incomoda. Falou, puxa, Deus quer falar alguma coisa, tem alguma coisa que Deus quer falar. Deus quer falar. Deus quer falar. Né? E foi um momento que Deus utilizou. E ele se utilizou daquele moço dizendo lá o seguinte, falou, olha, lembrei de um homem, eu estava lá na prisão, eu tive um sonho, ele relatou toda a história. Eu tive um sonho e o padeiro, que foi morto, também teve um sonho. Eu tive um sonho assim, 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 e eu estou aqui diante do Senhor. E o outro teve um sonho que ele foi simplesmente condenado. Foi condenado. E o que acontece? Então traga esse homem para que possa interpretar esse sonho. E a Bíblia nos fala que José, levado à presença de Faraó. E uma coisa interessante, que talvez José estivesse todo barbudo, sujo, mulambento, em clima de prisão, né? A prisão ela provoca isso, né? A humilhação, o fato de estar destratado, né? A aparência de doente. Prisão ele traz isso, irmãos. Prisão não traz coisa boa. Então, maltrapilho, né? Talvez as provações que você esteja passando na sua vida estejam te induzindo a viver numa situação dessa, né? Barbudo, mal acabado, triste, abatido, né? Mas o que Deus quer nessa manhã? Entenda o mistério de Deus. José levanta, falou, olha, vem cá, ó. O Faraó quer falar contigo. Levanta a tua cabeça, vai se barbear, toma um banho, coloca a sua melhor veste para você se apresentar diante de Faraó. Existem situações na sua vida que você está justamente nessa situação. Caído, cabisbaixo, caído. Mas quando você vai para a igreja, fala, não, eu vou ter que ir para a igreja, eu vou me barbear, tomar um banho, colocar a melhor roupa e vou estar na presença de Deus. Quer ver que coisa interessante, irmãos? Já imaginou isso? Posso passar por a luta que for, mas não, na presença de Deus eu tenho que estar bem. Diante das outras pessoas eu tenho que estar bem. Eu não posso estar com essa aparência de maltrapilho, de cabisbaixo, de caído. Sabe por quê, irmãos? Porque no momento em que você menos imaginar, a vitória de Deus vai vir sobre a sua vida. Olha a situação de José, irmãos, na prisão, humilhado, né? Fraco. Mas de repente, quando ele se apresenta diante de Faraó, ele vai ter que coloca o seu melhor terno, a sua melhor roupa, se barbeie, arruma o seu cabelo, coloca um perfume aí, você vai estar na presença de Faraó. Você vai estar na presença de Deus. Você está na presença de Deus. Então coloque a sua melhor roupa. Não se apresente
diante de Deus cabisbaixo e abatido. A Bíblia diz o seguinte, que na presença do Senhor até a tristeza salta de alegria. Então, entenda isso em nome de Jesus. Você é um servo de Deus. O servo de Deus tem que estar sempre bem. Ah, mas eu estou passando por luta, irmão. Como é que você vai falar de que eu estou bem? Não, você está passando por um processo na sua vida, mas que Deus está te dando uma grande vitória. Então, no tempo certo, Deus, né, exalta, coloca José diante de Faraó. E Faraó revela os sonhos a José. E José começa a interpretar, falar, essas sete espigas que você viu, gordas, bonitas, e essas 7 espigas fracas, magras, feias, esses 7 gados, né? 7 vacas que você viu gordas subindo do rio Nilo, e as outras 7 vacas magérrimas, é um sonho só. Começa aqui, é um sonho só. Quer dizer que haverá no Egito 7 anos de abundância, de bênçãos, de alimentação, mas virá 7 anos de fome, né? Então vai haver 7 anos de prosperidade, mais 7 anos de fome. Na vida existem os momentos bons e os momentos ruins. Na vida existem os anos de bênção e os anos de escassez. Talvez hoje nós estamos passando pelos momentos de escassez, mas vai vir um momento de prosperidade nosso. Vai vir um momento de vitória. Vai vir um momento que a gente vai glorificar a Deus. Falou, Senhor, eu passei por tudo isso, mas Deus me deu a vitória. Aí José teve uma inteligência que Faraó sacou na hora e viu, falou, esse é o homem que eu preciso. Ele começa a falar, coloque um homem de responsabilidade, né? Coloque um homem em que durante esse período de 7 anos aí, eles estoquem alimento, governe melhor, né, o estoque de alimentos, tudo, para que quando passar o processo da fome, nós tenhamos alimento. O Faraó falou, olha, depois do que você revelou, desse sonho que você revelou, e da ideia que você está me dando, o homem que eu preciso é você. Não existe uma outra pessoa. Eu preciso de você para me ajudar aqui. Nesse sentido. Quer dizer, irmãos, o ímpio, ele consegue enxergar que, né, estava enxergando na vida de José a presença de Deus. O ímpio estava enxergando isso. Coisa que os irmãos não enxergavam de José. Os irmãos não viam isso em José. Simplesmente o odiavam. Quer dizer, o ódio, o rancor, a mágoa, ela nos impede de enxergar a glória de Deus. Ela nos impede de enxergar a presença do Espírito Santo. Agora nós vemos uma situação diferente. José na frente de um homem que mal conhecia Deus. Pelo contrário, o Egito era um local onde se adorava vários deuses. E ele conseguiu enxergar dentro de José, através do sonho, dessa revelação do sonho, conseguiu enxergar dentro de José algo diferente, de que aquilo que José tinha era algo que vinha de Deus, de uma força iluminadora do alto. Então, você tem que ter consciência disso, né? Talvez a sua própria família não enxergue o valor que você tem, mas tem pessoas lá fora que enxergam você e vê você de maneira diferente. Para nós finalizarmos aqui, irmãos, o que eu quero dizer aos irmãos nesta manhã é que tem um versículo bíblico que se resume nisso, né? Que nós temos que olhar para Jesus Cristo, autor e consumador da nossa fé. Medite em Hebreus capítulo de número 12, não é isso? Vamos lá. Se não me falha a memória, é isso. Vamos ler aqui. Hebreus... Só para nós finalizarmos essa lição aqui. Hebreus capítulo 12, é isso mesmo, né? Que nos diz: portanto, nós também, pois que estamos rodeados
de uma tão grande nuvem de testemunha, né? Deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Ou seja, nós devemos deixar todo o embaraço dessa vida, irmãos. Todo o pecado. Tudo aquilo que estraga a nossa comunhão com Deus. Tudo aquilo que estraga a nossa liberdade de estarmos servindo ao Senhor. E ele diz o seguinte, versículo 2: olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé, o qual pelo gozo, ou seja, pela alegria que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, desprezou a afronta e assentou-se à destra de Deus. Esses versículos aqui talvez resume a vida de José. Ele se preocupou em olhar para Deus. Ele se preocupou em escolher o gozo de viver uma vida de comunhão com Ele. Ele se preocupou em desprezar toda a afronta. E em nenhum momento ele guardou mágoa, ódio, rancor, ira dos seus irmãos. Porque muitas vezes, nós como seres humanos somos vingativos. Eu vou pagar na mesma moeda, mas não é assim que Deus quer. Né? Simplesmente quando ele chegou lá, Deus o exaltou, ele simplesmente chamou seus irmãos, teve aquele processo de provações e depois se cumpriu aquilo que ele havia falado no sonho lá atrás, de que seu pai, sua mãe e os seus irmãos iriam se curvar diante dele. E ele se tornou um grande governador do Egito, se tornou um primeiro-ministro do Egito. Mas em nenhum momento ele procurou falar, agora eu vou me vingar. Eu estou no poder agora, sou governador, eu vou fazer com que ele se humilhe. Em nenhum momento ele pensou dessa forma. Muito pelo contrário. Ele foi um homem que todas aquelas afrontas que ele sofreu dos seus irmãos, ele pagou com bem, com bênção, com vitória. Quer ser vitorioso, irmãos? Não recompense, não pague com a mesma moeda aqueles que fazem contra você. Recompense com bênçãos. Recompense com palavra de vitória. Então, quando a gente fala aqui, nessa lição, de que nós vencemos, Deus nos dá a oportunidade de vencermos diante das adversidades, é justamente isso. Né? A Bíblia nos fala, né, que nós devemos não recompensar o mal com o mal, mas recompensar o mal com o bem. Porque fazendo isso, nós iremos ajuntar sobre a nossa cabeça brasas vivas. Né? Certo, irmãos? Que Deus abençoe a cada um dos irmãos nesta manhã. Eu acho que eu já até me excedi no tempo, mas que possamos aprender um pouco mais com a vida de José. Né? A vida de José é um exemplo para cada um de nós. Um homem que venceu as adversidades, confiando em Deus sempre, continuamente, não olhando para as adversidades, mas ele tinha uma visão diferente. Ele olhava para as bênçãos de Deus e se preocupava em viver uma vida de comunhão íntima com o Senhor. Que Deus abençoe a cada um dos irmãos nesta manhã e vamos continuar orando, clamando e bendizendo o nome do Senhor. Amém? Que Deus abençoe.